Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. Protestos de caminhoneiros provocam desabastecimento e altas nos preços dos combustíveis por todo o país. A Câmara aprovou isenção tributária para o óleo diesel até o fim do ano. Esta isenção para o diesel foi incluída no texto do projeto que acaba com a desoneração de impostos na folha de pagamentos das empresas. As medidas seguem agora para análise dos senadores. E você vai ver também. O presidente Rodrigo Maia diz que aumento da arrecadação de tributos nos próximos meses vai compensar os efeitos de uma nova política de preços dos combustíveis. Deputados e senadores lançam uma frente parlamentar de enfrentamento às fake news para acelerar a aprovação de medidas antes das eleições de outubro. Nova lei que regula a migração completa um ano. Uma reportagem especial mostra o impacto das novas regras na crise humanitária vivida pelos venezuelanos no norte do país. Em semana marcada pela crise entre governo e caminhoneiros, os deputados aprovaram a isenção de PIS e COFINS cobrados sobre o óleo diesel, na tentativa de reduzir o preço do combustível e encerrar o movimento que trouxe prejuízo para a economia em todo o Brasil. A mudança sobre a tributação do diesel foi incluída na proposta que reonera de imediato a maior parte dos setores da economia. Essas medidas, a do diesel e a reoneração, dependem agora da aprovação dos senadores e da sanção do presidente da República para passar a valer. Uma outra polêmica que tinha tudo para causar mais confusão ainda acabou saindo do caminho e desobstruiu as votações. A medida provisória que trata da desestatização da Eletrobras não será mais votada. A reportagem é de Dini Moraes. A semana no plenário começou com um anúncio bastante esperado pela oposição. Está fora da pauta a MP 814, que inicialmente permitia a privatização da Eletrobras e que acabou por reunir diversas mudanças nas leis do setor elétrico. A nossa decisão, por falta de tempo no Senado, é que nós, e como eu fiz a leitura, nós não votaremos a medida provisória 814, e o governo vai encaminhar um projeto de lei para tratar do assunto das distribuidoras por projeto de lei. A quarta-feira começou com a expectativa de votação de 7 medidas provisórias. A primeira aprovada foi a que libera o saque até o final de junho para todos que tenham dinheiro nas contas do PIS/PASEP. Depois desse prazo, essa retirada vai estar liberada para quem tiver mais de 60 anos, 10 anos a menos que atualmente. Houve debate quando entrou em votação a medida provisória que cria 3 cargos comissionados para os conselhos que supervisionam os acordos entre os estados endividados e o governo federal. Apesar da reação, a MP foi aprovada. Semana passada foram 231, agora são mais 3. Sabe aquela coisa, cada semana bota mais um custo para o povo pagar? Uma medida provisória que cria 1, 2, 3 cargos, senhor presidente. 3, como se isso fosse desestabilizar a macroeconomia do país de forma alguma. Durante boa parte dos trabalhos no plenário, os deputados comentaram o anúncio da Petrobras de reduzir em 10% o preço do óleo diesel nas refinarias por 15 dias. É uma reação do governo às manifestações de caminhoneiros que protestam contra o aumento dos combustíveis, fechando rodovias e dificultando o abastecimento em vários estados. Nós temos responsabilidade com a nação brasileira, com o povo brasileiro, que não pode deixar de ter o remédio, não pode deixar de ter o combustível para poder seu carro andar, não pode deixar de ter alimentação. Então, há uma proposta, temos que negociar. Nós precisamos ter uma solução para um longo prazo. E agora baixar para o diesel e o gás de cozinha e a gasolina e o refino que o Brasil parou de fazer na Petrobras, que foi entregue para as outras empresas. Tem que mudar o modelo. E não ficou só na repercussão, não. Um projeto aprovado depois das medidas provisórias diminui a tributação do óleo diesel com expectativa de reduzir também o preço do combustível nos postos. A mudança foi incluída na proposta que aumenta a carga tributária para mais de 20 setores da economia que tinham direito a pagar menos contribuição previdenciária. A proposta do relatório é
zerar PIS e COFINS do óleo diesel, que pode produzir uma redução de até 14%, uma redução de 14% do preço final do óleo diesel. O principal projeto de hoje é desonerar o caminhoneiro, o trabalhador, aquele que de fato faz o Brasil crescer através do transporte rodoviário brasileiro. Está se criando receita para o governo. Não se está resolvendo problema de combustível, coisa alguma. Foi um aproveitamento da oportunidade. Não vou chegar à paranoia de dizer que estimularam essa greve para usá-la. Não. E é lockout, também não é greve. Esse termo, lockout, a que se referiu aí o deputado Miro Teixeira, é quando empresas impedem empregados de trabalharem em função dos próprios interesses e não das reivindicações dos trabalhadores. Isso é proibido por lei e o governo diz que vai investigar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a casa está empenhada em buscar soluções para a crise de desabastecimento no país. Mas a redução a zero do PIS/COFINS sobre o óleo diesel gerou dúvidas em torno da perda de arrecadação para o governo. Autoridades e parlamentares mais ligados ao governo questionaram o valor que deixará de ser arrecadado com a isenção do PIS/COFINS cobrado sobre o diesel. Avisamos, inclusive, diversas lideranças que aquele valor de 3 bilhões de reais que daria aí a isenção de PIS/COFINS até o final do ano, estava errada essa conta. Nós avisamos que giraria em torno de 15 bilhões. Outros parlamentares, como o líder do Democratas, rebateram essa visão. Estimativas da Receita, estimativas de economistas, elas são sempre estimativas. Nós tivemos um grande exemplo disso no final do ano, quando se imaginou que a questão do refis daria uma receita para o governo de 3 bilhões e a receita passou de 30 bilhões. Então é natural, nós demos uma resposta rápida, certeira, mostrando que a única forma de nós não onerarmos o cidadão brasileiro com aumento no combustível é a redução de impostos. E é isso que a Câmara fez ontem. O presidente da Câmara disse nesta quinta que a queda de arrecadação deve ficar em torno de 9 bilhões de reais. Ele destacou que a Câmara está tentando encontrar soluções para um momento difícil que paralisa o país. Aqui está todo mundo trabalhando de forma séria, querendo acertar, querendo ajudar. Aliás, muito mais do que o governo quis se ajudar o Brasil nesses últimos meses, nessa crise que estava na cara de todo mundo que ia acontecer, que é a crise do petróleo. Para o deputado Rodrigo Maia, é preciso encontrar compensações tributárias para diminuir os efeitos da nova política de preço dos combustíveis. Esse teria sido o erro do governo. É uma crise muito profunda para achar que o impacto do preço livre do combustível, que seja do diesel ou da própria gasolina, não vai mexer no orçamento da vida das pessoas mais simples no Brasil. O que eu acho que está faltando é um pouco dessa compreensão. Solução provisória para o diesel, mas e a gasolina? Deputados da Comissão de Minas e Energia ouviram representantes da Petrobras e do CAD na tentativa de atender a demanda popular pela redução no preço dos combustíveis em geral. Para a Petrobras, isso passa pela redução da carga tributária, inclusive a dos estados. O diesel responde por 42% dos custos dos motoristas autônomos. O preço da gasolina e do diesel vem subindo ao longo do tempo. Mas é importante anotar um ponto nessa história, julho de 2017, quando a Petrobras muda a política de reajuste. Logo depois, o governo federal dobrou os impostos PIS e COFINS sobre os combustíveis. Repare que os preços subiram depois disso. Para a Petrobras, o problema está na tributação. Se a gente estiver gastando aí, os senhores estiverem abastecendo o carro, colocando R$300 no tanque dos seus carros, a Petrobras está levando R$96 desses 300. Tá? R$135 desses 300 são tributos. O governo federal já sinalizou que vai cortar uma das taxas, a CID. Com isso, o valor final do diesel deve ser reduzido em 5 centavos por litro. Para os convidados da comissão, isso é pouco. O ideal mesmo seria reverter o aumento da PIS e do COFINS, que juntos representam 46 centavos por litro. Mesmo se isso for alcançado, pode não ser uma solução definitiva. Não adianta o governo federal fazer sua parte, reduzindo PIS, COFINS, se os estados não alteram a tributação. Vejam que a tributação estadual é mais do que o dobro da tributação federal. Os governos estaduais cobram diferentes alíquotas de imposto.
A resposta passa também por eles. Ter um piso referencial do ICMS seria um bom passo para começar a equacionar a questão dos tributos que incidem sobre os combustíveis. Não, acho que todos os governadores estão sensibilizados, eles estão percebendo que os serviços essenciais nos seus estados podem ser paralisados. Então, todo mundo vai ter que se unir agora nesse momento e buscar uma solução conjunta. E se está ruim para a União, está ruim também para os municípios. Na semana que passou, prefeitos de todo o país estiveram novamente aqui em Brasília. Eles se encontraram com o presidente da Câmara e com vários deputados para discutir os principais problemas orçamentários. Mais de 7 mil prefeitos e vereadores vieram a Brasília para a marcha em defesa dos municípios. O prefeito de Montenegro, no Rio Grande do Sul, a 40 quilômetros de Porto Alegre, é um deles. Os prefeitos têm que se unir para buscar mais, porque a produção toda do Brasil ela nasce dentro dos municípios. E a estrutura que os municípios estão operando hoje para atendimento de saúde, educação e infraestrutura, ficam concentradas aqui no Distrito Federal. Essa crise que assola o país tem foco principal em cada município brasileiro. Uma das reivindicações dos prefeitos é a mudança na regulamentação do piso salarial dos professores. Não dá para corrigir, como foi em janeiro, o piso do magistério em 6,82, enquanto a União, através da emenda 95, só corrige pela inflação. Então é muito bonito atribuir a nós, isso dá um baque de 7 bilhões no cofre dos municípios. Aumento do Fundo de Participação dos Municípios, pagamento de precatórios, reforma da Previdência e mudanças nas licitações são outros assuntos na pauta dos prefeitos. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a votação da reforma na lei sobre compras e contratações do setor público é uma das prioridades do Congresso para este semestre, definida em conjunto com o presidente do Senado. É um projeto importante, está faltando só a comissão votar, mas o deputado João Arruda já tem o relatório quase pronto. Eu espero que na próxima semana, se a comissão votar na outra semana, já entra na nossa pauta. E o deputado João Arruda, do MDB do Paraná, apresentou o parecer dele sobre a nova lei de contratações públicas. A proposta em discussão institui um novo marco legal de licitações e contratos no país. O deputado João Arruda leu seu parecer sobre a nova lei de licitações aos membros da comissão especial. O projeto condensou mais de 200 propostas analisadas nos últimos anos pelo Congresso Nacional para a modernização da legislação sobre licitações e contratos. Pela proposta do relator, o texto cria a figura do agente de licitação, responsável na administração pública por conduzir o processo licitatório e acompanhar a execução contratual. O agente deverá ser servidor ou empregado público do quadro permanente do órgão. Segundo o relatório, as áreas de planejamento de cada ente federado deverão elaborar um plano anual para racionalizar as contratações e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. Além disso, na preparação da licitação, a administração pública deverá estabelecer estudo técnico preliminar para avaliar a viabilidade técnica e econômica da contratação. No combate à corrupção, o relatório prevê a obrigatoriedade das próprias autoridades e agentes públicos do órgão ou entidade licitante atuarem como a primeira linha de defesa das irregularidades. Outra novidade na proposta é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Facilitamos a vida dos gestores. Terão uma ferramenta de qualificação e referência de contratos, de minutas, registro de preços. Um pedido de vista coletivo adiou a discussão do relatório para a próxima semana. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Deputados e senadores lançam uma frente parlamentar contra as fake news para acelerar a aprovação de medidas ainda neste ano, antes das eleições de outubro. Nova lei que regula a migração completa 1 ano. Uma reportagem especial mostra o impacto das novas regras na crise humanitária vivida pelos venezuelanos no norte do Brasil. Eu volto já. Um acordo adiou a votação na Comissão de Constituição e Justiça do recurso que poderia paralisar o funcionamento de todas as comissões especiais que analisam propostas de emenda à Constituição enquanto durar a intervenção federal no Rio de Janeiro.
Antes da sessão extraordinária da CCJ, coordenadores de bancada negociavam um acordo para a votação do recurso contra a decisão do presidente Rodrigo Maia em relação à tramitação de propostas de emenda à Constituição durante a intervenção federal no Rio de Janeiro. A aprovação do recurso impediria o funcionamento das comissões especiais que tratam de PEC e não apenas as votações das mesmas no plenário. Os deputados decidiram adiar por 15 dias essa votação. Nós tínhamos aqui um kit obstrução que iria inviabilizar qualquer votação nesse dia de hoje. Em razão disso, conseguimos construir um acordo com aqueles que estavam obstruindo para numa próxima reunião. É uma matéria de fundamental importância que trata de comandos da Constituição, de comandos rígidos da Constituição e que estão sendo debatidos pela primeira vez. No Rio de Janeiro não há intervenção do Estado, há uma intervenção na segurança pública do Estado e eu diria uma intervenção acordada. A Constituição não pode ser emendada quando nós estamos em um estado de exceção. A intervenção, ainda que localizada no Rio de Janeiro, ela é um estado de exceção de acordo com a Constituição. Uma prática que ameaça as eleições de outubro deste ano é a divulgação de notícias falsas na internet. Na semana que passou, foi lançada uma frente parlamentar de deputados e senadores para combater a propagação das chamadas fake news. A Frente Parlamentar Mista de Enfrentamento às Fake News já nasceu com 219 deputados federais e 12 senadores. Ela tem como objetivo acompanhar denúncias de notícias falsas e também debater os vários projetos que já estão sendo analisados na Câmara e no Senado para encontrar um texto que permita combater esse problema com mais eficiência. Os parlamentares pretendem que um projeto seja votado ainda antes das eleições deste ano, como explica o primeiro vice-presidente do movimento. Evidentemente que esse período, um período pré-eleitoral, nós temos encontrado algumas dificuldades de aprovação de muitas matérias. Mas como esse é um assunto que é de interesse a toda a sociedade brasileira, a todos os empresários, a todo cidadão comum que já foi vítima de alguma notícia falsa e hoje com a propagação dessas notícias via internet, acredito que é um assunto de grande importância. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão apoiou o lançamento da Frente Parlamentar. Nós temos hoje as redes sociais que potencializam informações ou desinformações. Num ano eleitoral isso é muito grave, chega a ser perigoso. Portanto, essa provocação para que o Congresso trabalhe, pense e possa dar instrumentos para que essas desinformações não se propaguem com facilidade ou pelo menos que haja responsabilização e punição adequada. O presidente da Frente Parlamentar disse que o grupo vai ouvir de forma democrática os setores interessados para que o resultado do trabalho beneficie toda a sociedade. Na semana que vem nós já vamos ter uma pauta de trabalho nessa frente parlamentar, aonde nós estaremos trazendo já especialistas para estar discutindo conosco dentro dessa frente com o objetivo, é evidente, de fazer com que a sociedade possa ter a proteção, as pessoas, empresas e instituições possam ter a proteção, né, da sua imagem e não só isso. Nós estamos também às portas de uma eleição e nós sabemos o quanto isso será utilizado, né, para destruir candidaturas, imagens, pessoas e aí a gente realmente não pode de forma alguma deixar esse espaço para que essas pessoas possam trabalhar. E o deputado Adilton Sacchetti, relator da representação contra o deputado Alberto Fraga no Conselho de Ética, propôs o arquivamento do processo. Fraga é acusado de caluniar, por meio de uma notícia falsa, a ex-vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março desse ano. O deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, compartilhou uma nota no Twitter acusando a ex-deputada estadual Marielle Franco de ser usuária de drogas, de ter casado com o traficante Marcinho VP e de ser defensora do Comando Vermelho. Pouco tempo depois, o deputado admitiu que os fatos se tratavam de notícias falsas, popularmente chamadas de fake news. O PSOL entrou com uma representação no Conselho de Ética pedindo punição para o parlamentar, alegando que ele atacou com mentiras a honra da deputada que já estava morta.
O relator do processo é o deputado Adilton Sacchetti, que apresentou um voto preliminar defendendo o arquivamento da representação. Infelizmente errou e ele colocou isso a hora que ele foi para a Rede Globo e colocou que ele cometeu um equívoco de colocar isso de forma sem checar. O relatório será votado na semana que vem porque o deputado Pompeu de Matos entrou com um pedido de vista. Ele defende que a representação contra o deputado Alberto Fraga precisa ser mais debatida. Alguém que fez uma fake news e propagou já está sendo absolvido antes de ser descoberto o autor do crime que a matou. Então nós temos que ter o equilíbrio e a responsabilidade. Há uma semana, uma operação integrada das polícias judiciária e civil contra a pedofilia prendeu 132 pessoas em flagrante. A Câmara aprovou 2 leis que ajudam muito no enfrentamento a esse crime. Em maio, essas 2 legislações completaram 1 ano. A primeira lei, a 13.431, garante maior proteção durante o depoimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. Orienta para a criação de centros de atendimento integrado que devem conter equipes multidisciplinares para acolher essas vítimas, com um atendimento especializado. Além de definir outro ponto importante: o depoimento deve ser gravado. Essa atitude simples evita a chamada revitimização. Toda a lei ela vem no sentido de proteger a fala dessa criança e que ela fale o mínimo possível e quando fale para profissionais capacitados e habilitados. Então eu diria que esse é o maior avanço dessa legislação. A outra legislação é a que prevê a infiltração de policial na internet para investigar pedofilia. A Lei 13.441 alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e autorizou que agentes de polícia se infiltrem na rede mundial de computadores para investigar os crimes de pedofilia e estabeleceu regras. A infiltração tem que ser precedida de autorização judicial, que vai estabelecer os limites dessa estratégia para obtenção de prova. Esse método deve ser adotado mediante requerimento do Ministério Público ou do delegado de polícia e deve trazer a justificativa da necessidade, nomes e apelidos dos investigados, entre outros itens. A ferramenta da infiltração não pode exceder o prazo de 90 dias, mas pode ser renovada desde que o tempo total não ultrapasse 720 dias e que seja demonstrada a efetiva necessidade da prorrogação a critério da autoridade judicial. Da infiltração você pode encontrar meios e mecanismos de comprovar essa questão do crime da pedofilia, que é um crime muito mascarado, a pessoa se identifica de forma diversa daquela que realmente ela é. O crime de pedofilia é mesmo muito velado. A delegada da criança e do adolescente reforça ainda que não é possível definir um perfil, nem dos abusadores e pedófilos, nem das vítimas. A principal inovação dessa lei foi possibilitar ao delegado a representação por uma infiltração digital. Nós só podemos saber o que de fato acontece no meio digital se nós estivermos participando, se nós estivermos online ali naquele grupo, naquele momento. E outra legislação importante fez 1 ano em vigor nesta sexta-feira. É a Lei de Imigração, que simplificou a emissão de vistos para facilitar o turismo e os negócios e previu punições para os chamados coiotes, que trazem ou levam migrantes ilegalmente. A repórter Verônica Honório mostra também o impacto das novas regras na crise humanitária vivida pelos venezuelanos no norte do Brasil. Em algumas situações extremas, sair de um país para morar em outro é uma questão de sobrevivência. Como no caso desse sírio, que hoje vive no Brasil. Primeira vez caiu 3 bombas abertas no meu filho quando ele foi na escola. Segunda vez, depois de quase 1 semana, meu filho viu uma bomba dentro de carro. Muita gente morreu aberto na ônibus da escola. O Brasil tem um pouco mais de 10 mil refugiados reconhecidos desde 2007. O maior grupo são sírios, 39% do total.
O refúgio é uma das possibilidades de entrada no Brasil reguladas pela Lei de Imigração, sancionada há 1 ano, em maio de 2017. Como explica esse especialista, a lei define direitos e deveres do visitante e do migrante. Essa nova lei, ela muda o enfoque e ela olha o imigrante como um sujeito de direitos. Uma pessoa com direitos. É exatamente assim que Marra se considera agora. Apátrida, sem direito a documento nenhum, ela saiu do Líbano para o Brasil. Eu queria estudar medicina, mas a primeira universidade que eu fui, eles pegaram todos os meus documentos e jogaram na minha cara. Falaram, cadê seu passaporte? Quem é você? Como a gente vai conseguir, né, se registrar? Mas não é só a perseguição e a guerra que movem as pessoas. Desastres da natureza também. Em 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto, que deixou mais de 3 milhões de desabrigados. A migração foi o caminho para milhares de haitianos, como Jude. Decidiu morar no outro país não é fácil. As lembranças, família, os amigos, é difícil. A Lei de Imigração de 2017 torna mais fácil o acolhimento desses refugiados no Brasil. A lei garante direitos aos migrantes e simplifica a emissão de vistos, o que facilita o turismo e os negócios. Também trata da assistência a brasileiros no exterior e prevê punições para quem se aproveitar dessa condição da migração para a prática de atos ilícitos. Infelizmente, tivemos o veto por parte do governo da anistia, o que permite que muitas pessoas ainda estejam no Brasil em situação irregular, e é por isso que, inclusive, no mesmo dia que nós celebramos 1 ano da Lei de Imigrações, nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei que que viabiliza a anistia para os que estão aqui irregularmente, que é o complemento que falta para a Lei de Imigrações. Mesmo com a lei, ainda é preciso avançar em políticas para receber os imigrantes. É o que revela o caso dos venezuelanos que têm chegado a Roraima, fugindo da crise política e econômica. Dos quase 34 mil pedidos de refúgio feitos em 2017, metade eram de venezuelanos. O Congresso está analisando a medida provisória editada para definir a entrada e a assistência emergencial a estrangeiros. O objetivo é dar essa assistência porque eles já estão no país, já estão em Roraima. O processo de interiorização precisa acontecer e as leis que podem facilitar, beneficiando tanto o Estado quanto esses imigrantes. O que os migrantes querem? A oportunidade de trabalhar, para recomeçar a vida, como japoneses, portugueses, italianos e milhões de outras pessoas que vieram para o Brasil ao longo do tempo. Aqui eu igual brasileiro, só falta passaporte. Você é feliz aqui? Sim, graças a Deus. Feliz a 100%. E é isso, você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial, tudo junto. Tchau!